Olá, gente, bom dia. É, Você veio da família Souza por aí, fazendo a apresentação do bloco que geralmente sai na quarta-feira, às vezes a gente atrasa porque tem outras ocupações, falando sobre a Kabbalah, né? Os mistérios, os conceitos da Kabbalah e o que é Kabbalah para muita gente. Então, obrigado aos que nos assistem, aos que são inscritos ou não, mas que nos assistem. E peço perdão também a todos, porque eu não sou de pedir like, de pedir que compartilhe, de pedir que comente, porque até comentário eu tirei. Sei que as pessoas estão muito ocupadas na época de hoje, as pessoas trabalham, as pessoas estudam. Ninguém tem tempo de ficar em redes sociais toda hora mandando recado, nem escutando recado, né? Então, e ninguém vai compartilhar porque eu pedi, ninguém vai dar like porque eu pedi, a pessoa vai dar se gostar da programação e vai compartilhar por si só. Eu, na minha opinião, não é preciso ninguém estar pedindo, né? Isso é coisa do sistema que todo mundo se enquadra, fica aparecendo todos uns bonequinhos, tudo. Dê like, compartilhe, faça comentário, não sei o que, essas coisinhas que o sistema gosta que todo mundo se enquadra. Eu não sou muito disso, não. Assim como eu não gosto de muita produção, de muita exibição, de muita apresentação. Eu vou falar do tema para quem gosta de estudar o tema e buscar o conhecimento em relação às coisas judaicas, né? Assim como as outras coisas que eu faço. Então, muito obrigado para quem nos assiste. Tenha uma boa hoje, estou gravando na quinta-feira. Então vamos falar sobre a Kabbalah, que é a terceira parte desse, se posso chamar de estudo, e dar algumas conclusões, né? E para quem pretende continuar a estudar, eu vou dar o nome de alguns rabinos que vocês podem buscar aqui no YouTube, na internet, na YouTube principalmente, no YouTube. E vocês vão se esclarecer muito desse conhecimento milenar, fantástico, maravilhoso que é a Kabbalah. Então vamos lá. Kabbalah, parte 3 e final do estudo. A Kabbalah é um dos temas mais fascinantes que existe no nosso mundo, né, no nosso planeta. Né? A pronúncia correta no hebraico é realmente Kabbalah, não existe Kabbalah no hebraico, segundo todos os estudiosos, né? E não Kabbalah, como se costuma pronunciar aqui no Brasil. Né? Esta palavra significa recebimento, né? Essa sabedoria foi dada por Deus a Moisés no Monte Sinai. Então é uma coisa também que vem do povo judeu, que é do povo judeu, assim como a espera de um Messias, de um Mashiach, né? De um Redentor, de um prometido que vai ajudar a libertar o povo de Israel e ajudar a libertar o mundo, salvar o mundo, quer dizer, também é do povo judeu. Agora as religiões pegam e saem ramificando e criando, né? Conjecturando outras coisas, ou coisas semelhantes. Então, o Eterno Deus deu duas Bíblias a Moisés, duas Torot em hebraico, né? Uma escrita e a outra oral. A escrita contém os livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, como você já sabe, todo mundo sabe. E a Torá escrita é uma parte da história e é impossível entendê-la sem a segunda parte, que é a Torá oral. A Torá também está dividida em duas partes, uma é revelada, a outra é oculta. A parte revelada é conhecida e ensinada em livros como Talmud, Mishnah e outros livros, como a Codificação de Leis. O mais famoso entre esses livros é o Shulchan Aruch, quer dizer a mesa posta. Esta é a parte da Torá conhecida como a Torá revelada, em hebraico, Torá Hanigli. Existe uma Torá oculta, né, que é a Torá Hanistar, né, em hebraico, Hanistar, Torá oculta. A Torá oculta é a Kabbalah. Ela é fascinante, né, maravilhosa. Os estudiosos, né, colocam um monte de adjetivo, né, de coisas boas para a Torá, para Kabbalah. Né. A Torá ela é fascinante, ela é maravilhosa. E é chamada de oculta. Tem duas explicações para isso. A primeira é que a Torá oculta, né, ela evoca a Kabbalah, ela evoca temas ocultos, né, o nosso mundo, o nosso dia a dia, e nos mostra que existe um mundo espiritual, que existem anjos, seres celestiais, não visíveis em nosso mundo, que passam desapercebidos por nós, tudo, né, que estão entre nós diariamente. Muitas vezes estão no mesmo lugar, né, que estamos em algum momento. Então a Kabbalah explica um pouco sobre isso. Né? O próprio Deus está oculto no mundo, né? A própria alma está oculta, ninguém vê a alma neste mundo, a gente consegue ver, no entanto, sabemos da sua existência. Assim como uma dor, né? Ninguém vê a dor, mas você sabe que a dor existe.
Um dos mais famosos livros da Kabbalah é o Zohar, né? Escrito pelo rabino Shimon, pelo menos compilado pelo Shimon Bar Yochai, há mais de 2000 anos, né? Ele compilou esse livro. Em verdade, ele compilou, né, esses ensinamentos dados por Deus a Moisés no Monte Sinai. Ele compilou isso e assim se deu como ele é o autor do livro, né? Este livro precisa ser lido com acompanhamento de sábios e rabinos desta área. Tem muita gente aí na internet se dizendo conhecedora de Kabbalah e falando de Kabbalah e tudo. Eles chamam de Kabbalah e tal. Mas eu aconselho que busquem, além dos livros relacionados a Kabbalah, busquem rabinos de nome. No final eu vou colocar alguns nomes de rabino que eu também estudo com eles, busco conhecimento com eles, com todos eles. Então vamos lá. Um antigo rabino conta a seguinte história. Vamos pôr uma parábolazinha para entender um pouco o que é Kabbalah, né? Ao caminhar, ele viu uma rã, ele fazendo caminhada, né, naqueles lugares desertos daquele tempo, viu uma rã do tamanho de 60 casas. Olha, a rã tinha o tamanho de 60 casas. A rã foi engolida por uma serpente grandiosa. E assim, após ser engolida, nem se podia notar que a serpente havia engolido a rã. Né, que tinha uma rã em seu ventre. Daí veio um corvo e tragou a serpente. A serpente que engoliu a rã. Aí você imagina o tamanho do corvo, né? O corvo pousou em uma gigante árvore, tão grande que nem se via o corvo. Quer dizer, a rã era do tamanho de 60 casas, que foi engolida pela cobra, a cobra engolida pelo corvo, e o corvo pousou numa árvore tão gigante que ninguém podia nem via, de tão grande que era a árvore, nem se via o corvo. Então a Kabbalah possui profundas decodificações. A rã simboliza o estado líquido, né? E a rã não é kosher, não é caché, né? Não é um animal para a gente comer, para o judeu comer. Ela representa todo o mal que existe no estado líquido. O número 60 simboliza algo de muito valor na Kabbalah. E agora não vou entrar em mérito, não vou entrar em detalhe, que seria um outro estudo. Esse número representa algo completo. A serpente que tragou a rã representa um agrupamento do mundo material. A parte física da Terra que englobou os dois tipos de mal. Daí vem o corvo, que representa o estado gasoso, que traga a serpente que tragou a rã. Né? A Kabbalah nos ensina com esta metáfora que todo o mal que existe no mundo, neste mundo, né, nos três estados, sólido, líquido e gasoso, se juntaram, né? E que a árvore escondia o corvo e ninguém percebia. Então esta árvore na Kabbalah é a árvore do conhecimento, é a fonte da vida. Na Kabbalah se chama Etz Haim, a árvore da vida, a árvore da Torá, da Bíblia, que Hashem, Deus, né? Hashem, deu para todos nós. Esta mensagem ensina, né, para nós que quando a gente se une ao Criador de alguma maneira, de forma verdadeira, naturalmente, podemos melhorar a cada dia, né, e a cada grau ou passo no conhecimento das coisas relacionadas ao Eterno, ao nosso Deus, ao Criador. O estudo da Torá nos revigora e nos condiciona a corrigir nossas falhas, nossas imperfeições e alcançar uma proximidade maior ao Criador dos céus e da terra, ao único Criador dos céus e da terra, que não se divide, que é indivisível, que é único. Uma coisa interessante que existe na Kabbalah se chama Torá a parte Suf. Isto é, uma pessoa que conhece a alma de outra, conheceu o caráter através da face. Isso aqui é uma coisa muito difícil de se saber, né? De se aprender, de se entender. Na antiguidade já existia. Aí conta-se que sobre o rei da Etiópia, né, naquela época da saída do Egito, né, do povo de Israel do Egito, através de Moisés, esse rei ouviu muitos elogios sobre Moisés, que era um grande líder, que era bondoso, que era justo, que era servo de Deus. E ele enviou desenhistas, né, pintores, para pintar o rosto de Moisés para ele, para trazer para ele poder avaliar pelo Partizuf, pelo esse estudo que diz quem a pessoa é pela face do seu rosto. Ao analisar a face de Moisés, assim que os estudiosos chegaram, os desenhistas chegaram, ele ao analisar a face, ele queria matar os desenhistas, né? Os artistas, os pintores, porque disse que eles falsearam a foto.
E os homens disseram, não, rei, essa é a foto do homem que o senhor mandou a gente desenhar, né? Mas esse homem aqui, esse rosto desse homem aqui é um homem mau, um homem vingativo, é um homem rancoroso. Esse não pode ser o grande líder, Moisés, o grande líder do povo judeu, Moisés. Então a Kabbalah conta que esse rei, ele próprio foi ao deserto, né, esse rei da Etiópia, ele próprio foi ao deserto para conhecer Moisés pessoalmente. E comprovou que o retrato era fiel, exatamente a face do Moisés. Que os estudiosos, que os pintores, que os desenhistas não haviam falseado, né? Daí ficou super admirado como chegou para Moisés e perguntou assim, como pode você ser tão bondoso, tão humilde, um excepcional líder, entretanto, né, com essa face assim, aí Moisés, né, através da leitura da face, Moisés era tudo isso para ele, era uma pessoa mal, não parecia ser o que ele era. Aí você não é isso. Moisés respondeu, sim, é verdade. Antes do conhecimento de Deus, né, eu realmente, meu rosto é esse. Antes do conhecimento de Deus, eu era uma pessoa mal, uma pessoa, né, maldosa, comum e tal. Mas a partir do estudo da Torá, eu passei a conhecer e agradar a Deus, eu entrei em um processo de purificação e refinamento da minha alma, né? Então, o que é que ensina? Moisés passou por esse processo através da Torá, através da Kabbalah, né? Então a Torá oculta, assim como a Torá revelada, né, nos aproxima do Eterno e nos eleva em um processo de purificação, de santificação. O Zohar é um excelente livro de Kabbalah, né? A pessoa que gostou dessa introdução, desse estudo, e quando se destinar a estudar, procure, eu posso comprar esse livro, o Zohar, mas busque sempre a orientação de um rabino, de um sábio cabalista, né? Temos aqui na internet, no YouTube, né, necessariamente, no próprio YouTube aqui nosso, nós temos grandes especialistas como o Rabino Iaí Alon, o Rabino Elial Haskell, o Rabino Rony, do Contraste, e o Joseph Salton, entre outros. Então, quem gostou desse ensaio que eu fiz sobre a Kabbalah, alguns dados, alguns tópicos sobre a Kabbalah, e quer se aprofundar, é muito bom para quem quer agradar a Deus, para quem quer mudar, melhorar diante de Deus e poder trazer em si a luz também de Deus, né? E para poder também, através disso, buscando a bondade, buscando a misericórdia, buscando fazer o bem, buscando se omitir de coisas mais e de conhecimento da Kabbalah e da Torá, possa apressar a vinda do Mashiach, possa apressar a redenção, e assim a esperança de um mundo melhor com a redenção, com a vinda do Mashiach e com a vinda de Deus, que vai morar eternamente a sua presença em Israel. Assim nós esperamos, assim nós cremos, né? E assim desejamos a todos que busquem se unir a esse entendimento e se purificar e procurar fazer a sua luz brilhar cada vez mais para que o Mashiach venha o quanto antes, o nosso Messias, o Messias judaico, e assim traga a presença de Deus para Israel. Amém.